O número de pessoas desaparecidas no Brasil é alarmante e maior do que apontam as estatísticas oficiais. Uma pesquisa elaborada por um jornal carioca em 2012 constatou em 19 cidades o sumiço de 141 pessoas por dia. No ano foram registrados 51.703 casos. A estimativa do governo ficou bem abaixo disso, 40 mil desaparecidos. O número de pessoas que somem sem deixar rastro pode ser ainda maior. As entidades não governamentais que lutam pela localização e busca dessas pessoas dizem que o Estado brasileiro é omisso e inoperante. Faltam ações integradas, políticas públicas, delegacias especializadas, investigações e vontade política. O Inclusão revela por que o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos ainda não funciona. E mais, uma série de reportagens mostra o trabalho de entidades públicas e não governamentais responsáveis pelos programas de enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no país. E o sofrimento diário das mães da Sé. Mulheres que lutam e buscam dia após dia, ano após ano, pistas para levar ao encontro do filho. Brasileiros desaparecidos, luto sem corpo. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Ligamos por 190, né? Até hoje, né? Tô esperando a viatura vir. Não há um entendimento sobre o que é desaparecido. E eles são aliciados pelos grupos criminosos que transformam as pessoas em objeto. Aqui também nós não tínhamos tido ainda o apoio do nosso governo, do Itamaraty. Não se justifica em 2014 enterrar um cadáver desconhecido, tendo tecnologia de DNA. Ter alguém da família desaparecido é uma situação desesperadora. Nós temos todos os dias muitos desaparecimentos no estado de São Paulo. O que nos mantém viva é a chama da esperança de um reencontro único, mesmo sem saber o dia, a hora que ele possa acontecer. A equipe do programa Inclusão viajou até São Paulo, estado que concentra o maior número de pessoas desaparecidas, para mostrar como funcionam os programas de iniciativa popular que têm como foco o enfrentamento de um tema doloroso e angustiante para as famílias e também para os amigos. Um grupo social de apoio aos familiares, popularmente conhecido como Mães da Sé, auxilia nas buscas e também desenvolve um trabalho de cooperação junto às autoridades brasileiras. As Mães da Sé pedem ao governo que trate a questão do desaparecimento de pessoas como problema social. Elas querem a intervenção do Estado no combate ao tráfico de pessoas. Meu nome é Maria de Jesus dos Santos, procuro o Antônio dos Santos Teixeira, desaparecido em 2010. Helena Francisca Albuquerque da Silva, mãe do Rony Francisco de Albuquerque da Silva, desaparecida há 18 anos. Meu nome é Eliane Trindade Pires Nascimento, sou mãe do Ailton Botelho, desaparecido há 15 anos. Meu nome é Vera Lúcia Silva Nório, minha filha está desaparecida há 12 anos. Como é o nome dela? Márcia Silva Nório. Meu nome é Angelina Andrade Pires da Fonseca, meu filho está desaparecido 6 meses, o nome dele é Samuel Lucas Pires da Fonseca. Elas choram, sofrem. É muito sofrido, muito sofrido. Mas não desistem da luta. Nós somos irmanadas pela mesma dor, que é a dor da perda, pelo mesmo objetivo, que é encontrar os nossos filhos, e pela mesma esperança, né, que é o que nos mantém viva. Estas são as Mães da Sé, grupo formado por mulheres que vivem um dos maiores dramas da vida familiar. A dor do desaparecimento de um filho.
Nenhuma dessas mães sabe se voltará a rever e abraçar o filho amado e querido, mas todas mantêm acesa a chama da esperança do reencontro. Tenho certeza que eu vou encontrar minha filha. Eu tenho certeza. Enquanto vida eu tiver, eu vou lutar. E desistir da causa seria desistir da minha filha. E isso eu não vou fazer nunca. Quinzenalmente, todas essas mães se reúnem na escadaria da Catedral da Sé, em São Paulo. O lugar virou um marco de sofrimento e também de luta. Esse trabalho nasceu há 18 anos atrás, em decorrência do desaparecimento da minha filha. Quando a minha filha desapareceu, em 95, não se falava sobre o assunto. Nem os meios de comunicação falavam sobre o assunto. Em 18 anos de fundação, nós já cadastramos quase 10 mil pessoas e temos um total de 2.937 pessoas encontradas. Essas mães, elas fazem parte da minha história. Foi com elas que eu aprendi a dividir a minha dor. Porque quando eu vivi a minha dor, a minha busca sozinha, eu cheguei à beira da loucura. Ivanise, a fundadora da ONG Mães da Sé, procura pela filha, desaparecida há quase 20 anos. Eu achava que a vida não tinha mais sentido sem a minha filha. Porque perder um filho nessa circunstância é pior que a morte. Então, essas mães, elas fazem parte da minha vida. Eu sou uma das Mães da Sé já há 32 anos. E agora eu estou fazendo um livro sobre o desaparecimento do meu filho e de outras mães por aqui, da Sé também, né? Eu estou precisando de uma editora para editar o meu livro e até mesmo um jornalista para me acabar de completar o livro, né? Para mim é um sonho e é o que fala, aí as pessoas realmente vão saber, vão entender o nosso sofrimento, a nossa dor, né? E também para ver se eu encontro meu filho, que há 32 anos que eu procuro. Qual o endereço eletrônico para a pessoa interessada em publicar o seu livro? É mãedasé@globo.com. As histórias que as Mães da Sé têm para nos contar são distintas, mas o tamanho da tragédia é igual para todas elas. Nenhum rastro? Nada, nenhum rastro. A gente já fez tudo que é possível. Quantos anos que ele desapareceu? Ele tinha 17 anos, agora ele está com 30. Tá? Faz 13 anos, vai fazer 14. A senhora tem esperança de encontrá-lo? Tenho esperança. O coração diz que ele está vivo? Diz que ele está vivo. E eu vou lutar até o fim. Quanto tempo ela está desaparecida? 12 anos. O que aconteceu? É que ela estava com depressão, eu saí para trabalhar, ela ficou em casa sozinha. Quando eu cheguei em casa à noite, ela não estava mais. Ela saiu para ir até onde eu estava trabalhando, né? Aí ela se perdeu por causa da depressão que ela estava. Quantos anos ela tinha? Tinha uns 19 anos. Meu filho sumiu dia 7 de setembro do ano passado. Ele pegou a mobilete do cunhadinho dele, arrumou, aí pegou, foi andar com a mobilete num bairro próximo, numa pracinha, e lá ele começou a dar uma volta para testar a mobilete. E tinha uns rapazes, pegaram ele, bateram nele, jogaram ele dentro do carro e sumiram com ele. E nesse dia eu estava trabalhando e falaram que jogaram ele no rio Jaguari, na represa Jaguari. Só que eu fiquei um mês indo lá, fui no bombeiro, o bombeiro falou assim, só poderia entrar na represa se tivesse o lugar concreto, um ponto de referência. Aí falaram que jogaram ele no mato, isso a gente saiu, procurei ele em todos os lugares, e não, até hoje está desaparecido, nenhuma notícia dele. Registro policial? Registro, tá, registrei, fiz o boletim porque ele desapareceu no sábado e só na segunda-feira que eles foram tomar providência. Demorou, né? Demorou. Talvez se eles tivessem procurado antes, quem sabe poderia ter achado o meu filho. Você acha que ele está vivo ou não? Eu acho que
não dá para falar, porque uma hora eu acho que está vivo, outra hora eu acho que está morto. Como é que você tem vivido esses meses todos de desaparecimento do seu filho? De muito sofrimento. É muito sofrido. É muito sofrido. Sou mãe do Gilson. Em 2010 ele estava sentado na porta de casa, um carro pegou ele e levou embora. Mas mesmo sendo um carro que pegou ele à força e levou ele embora, eu só escutei o grito socorro, mãe, e não deu mais tempo de eu fazer nada. Eu tenho muita fé que eu encontro ele. Sandra Moreno é mãe de Ana Paula Moreno, desaparecida desde 2009. Ela saiu de casa num sábado para trabalhar e nunca mais foi vista. Ela sempre falava até daqui a pouco, porque eu trabalhava na mesma empresa. Eu entrava às 14 e saía às 22. E aí, quando eu cheguei às 13h30 na empresa, as amigas elas me perguntaram, cadê a Paulinha? Por que cadê a Paulinha? A Paulinha não veio trabalhar. Aí começou o meu desespero. Aí são 5 anos que o tempo passou e a minha vida parou. E o que a polícia fez até agora? O boletim de ocorrência. Autoridades? Não tem. Nós somos órfãos de pai e mãe quando o assunto é pessoa desaparecida. Sandra critica o atual sistema público de enfrentamento ao desaparecimento de pessoas do país. Quando a gente vai na delegacia fazer o boletim de ocorrência, o delegado fala assim, agora a senhora vai para casa e se a senhora tiver alguma informação, a senhora nos traz. Quer dizer, o DHPP aqui em São Paulo, ele é delegacias de homicídios, né? Então, assim, ele passa a investigar depois que virou homicídios. Mas se não tiver um vestígio que possa ser o que já tenha virado, eles não vão atrás. Então, para isso, a gente precisa que exista lei, que exista delegacias de pessoas desaparecidas. Desanimada com o que considera descaso e desinteresse do poder público, Sandra decidiu criar um projeto de iniciativa popular para ajudar a encontrar pessoas que desaparecem no país. Nós estamos colhendo as assinaturas, porque diz a nossa mãe, Constituição, que a gente precisa de 1,5 milhão de assinatura para chegar ao Congresso. E nós estamos colhendo essas assinaturas, porque a gente precisa das delegacias especializadas, a gente precisa que a Polícia Civil, ela seja Polícia Civil em território nacional. Porque assim, a minha filha é desaparecida é em São Paulo. Se ela tirar um RG no Paraná ela não é desaparecida. Então, a pessoa desaparecida, ela tem que ser desaparecida em instância nacional, em território nacional. E para isso, a delegacia, ou seja, a Polícia Civil, ela precisa ser unificada. Ela precisa, pelo menos, se falarem. Elas não podem ser de mal de um estado para o outro. É o mínimo que a gente pede. Nós temos um site, o endereço é www.abaixoassinado.brasil.com.br/site/assine. Quando você acessar, você vai cair direto no projeto de lei, no texto base, explicando todas as nossas necessidades, as nossas reivindicações. Vai ter lá toda a história, a minha história, a história do desaparecimento da minha filha, e tem lá aonde ele pode assinar e contribuir para que a gente chegue logo ao Congresso e faça valer os nossos direitos. Não estamos pedindo um favor, é nosso esse direito. Cirlei é uma das voluntárias do grupo Mães da Sé. Num desabafo, ela diz que vê essas mulheres morrerem um pouco a cada dia. Eu observei isso daí, que elas envelhecem muito rapidamente, o rosto fica muito triste. Eu noto até mesmo, se vocês puderem observar, acompanhar uma mãe, a pele dela muda, ela perde a água, ela perde o brilho. E o rosto aqui começa a cair, eu acho que é de tanto chorar. A pessoa vai morrendo, ela morre por si só. Lentamente? Lentamente, é muito triste isso. Eu gostaria de poder fazer alguma coisa, eu como cidadã brasileira. Muito Para os especialistas, a falta de investigação e de ações integradas em âmbito nacional impede que os órgãos competentes solucionem casos de desaparecimento de pessoas. Não existe nenhum sistema integrado que auxilie nas buscas. Além disso,
as delegacias que registram ocorrências de desaparecimento e também a Polícia Civil dão prioridade a investigar casos de roubos e homicídios. A lei obriga que essas delegacias registrem o boletim de ocorrência nas primeiras horas do desaparecimento. Não é necessário esperar 24 horas, como a maioria alega. O primeiro sistema a ser criticado por especialistas é o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Criado em 2010, até hoje está inoperante. O Estado sozinho não consegue fazer operar. Tem que estar centralizado, né? Tem que ser através do órgão central em Brasília. Não é cadastrando que nós vamos diminuir a quantidade de crianças desaparecidas. Não adianta cadastrar fotos não atualizadas. Não adianta. Ninguém se reconhece, ninguém ajuda a reconhecer ninguém numa foto desatualizada. A gente vê esse descompasso no qual o Ministério da Justiça trabalha com adultos, a Secretaria trabalha com crianças, e essa desarticulação ou articulação não tão forte cria-se muitas barreiras, muitos obstáculos. No Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da 4ª DHPP de São Paulo, funciona o Laboratório de Arte Forense. Aqui é realizada a progressão de imagens de pessoas desaparecidas. Vai basear nas fotos que a família mandou para o DHPP, para o Estúdio de Arte Forense, para analisar. E baseado nessas fotos, nós vamos esculpir o rosto dessa pessoa. Então, comparando o envelhecimento com a sobreposição de imagens e o 3D, nós utilizaríamos bem a teoria dos dois, que seria aplicado da mesma forma. Com a progressão da imagem, se torna muito mais fácil a localização dos desaparecidos, tendo em vista que as pessoas podem conhecê-la pela sua imagem atual e não pela imagem de quando era possivelmente uma criança. A delegada da 4ª DHPP, Maria Helena do Nascimento, chama a atenção dos pais para que fiquem atentos às saídas de casa dos filhos. Que os pais saibam sempre onde estão seus filhos, com quem saiu, para onde foi, que horas vai voltar, que horas vai para o colégio, telefone, contato da casa de onde esse jovem foi. Porque muitas vezes nós temos aqui desaparecimento que os familiares não sabem quem são as amigas, os amigos do seu filho, da jovem, né? A Delegacia de Brasília trabalha com o mesmo sistema da DHPP de São Paulo. Logo que uma pessoa der falta de uma criança ou adolescente, ela já faz logo a comunicação desse fato para a polícia, não precisa esperar o prazo de 24, 48 horas, como se dizia antigamente. Não existe mais esse lapso temporal. Uma criança pode ter desaparecido, ter demorado meia hora para chegar em casa e a pessoa verificar que isso pode ser um desaparecimento, já fazer a comunicação desse fato. A polícia, a partir da comunicação do fato, a gente começa a fazer a investigação. Aí a investigação é disparada imediatamente, nós cumprimos a lei da busca imediata. A gente então faz todo um processo de orientação de quais são os passos imediatos, né? A informação sobre que roupa estava utilizando, né? Qual é um contato com aqueles colegas, aqueles amigos de maior relação, de parentes e conhecidos que a criança poderia estar conversando ou ido passear. A diretora de Políticas Públicas para a América Latina e Caribe do Centro Internacional para Crianças e Adolescentes Exploradas, o ICMEC, explica como a entidade vê a situação hoje dos desaparecidos no Brasil. Infelizmente, o que o ICMEC observa aqui no Brasil é um despreparo e uma desarticulação das atuações dos distintos estados, dos distintos entes que trabalham com desaparecimento. É triste dizer que no âmbito nacional, e eu quero frisar que a gente fala no âmbito nacional, não existe hoje uma resposta articulada, uma política pública nacional, nem uma legislação nacional para tratar do tema. Milhares de pessoas somem a cada ano no Brasil. Segundo a pesquisadora Anália Ribeiro, da Universidade de São Paulo,
o tráfico de pessoas estaria por trás da maioria desses desaparecimentos. O tráfico de pessoas é considerado pelas Nações Unidas como a segunda modalidade mais rentável do mundo do crime organizado. Ela se equipara ao tráfico de drogas, portanto, ela só poderá ser enfrentada através da implementação de políticas públicas. Temos também uma terceira modalidade de tráfico, é o tráfico de órgãos. Esse é mais invisibilizado. É difícil se conseguir chegar à elucidação desse fato criminoso, ou seja, que ele seja concluído em julgado. Porque existe muito envolvimento, muitas tramas, sobretudo do poder público e sobretudo de hospitais, rede médica, atuando subliminarmente dentro dessas organizações criminosas, a exemplo da Operação Bisturi, que aconteceu no estado de Pernambuco, que foi o tráfico de rins. Existem médicos, existem hospitais, o que é difícil de se pegar o crime propriamente dito. Ele é tido como uma lenda urbana, né? Só que é uma lenda urbana real. As pessoas, elas são submetidas à escravidão contemporânea, que é assim que a ONU denomina esse tipo de fenômeno. Essas pessoas, elas ficam confinadas, têm seus documentos confiscados pelos aliciadores, elas ficam impedidas de se comunicar com amigos, parentes, na tentativa de poderem ser resgatadas. E quando a iniciativa dessas pessoas ofendidas pelo tráfico acontece, normalmente as suas famílias sofrem represálias nos seus locais de origem. Pessoas com deficiência mental somem de casa com mais frequência e têm maior dificuldade de serem encontradas. Muitos passam anos na condição de interno em algum hospital psiquiátrico ou abrigo. Este foi o caso do catador de latinhas Amadeu César. Ele se perdeu no bairro que morava e foi levado para um internato. Passou quase 4 anos longe da família e só foi localizado graças ao trabalho e à dedicação da Fundação Criança e de um programa de TV de São Paulo. O Edinho bateu em mim. Quem bateu? Não deixou tomar suco. Ela falou, fica aí dentro mesmo, não tem roupa pra você não. Amadeu César é mais uma vítima do descaso e negligência do Estado por ainda não ter efetivado as políticas públicas que ajudem na localização dos brasileiros desaparecidos. O rapaz, que tem deficiência mental, desapareceu de casa há quase 4 anos. Foi localizado no Hospital Psiquiátrico de Sorocaba, São Paulo, e conta que foi maltratado, espancado, trancafiado num quarto sem roupa. A comida era racionada. Ele estava sendo judiado, entendeu? Passando fome, a gente procurando ele. Ele deu o nome da minha mãe completo, o nome do meu pai completo, falou que morava em São Bernardo, tinha mudado para Diadema, a gente tinha BO dele, tanto no DHPP como na delegacia de Diadema. Amadeu catava latinhas para vender quando se perdeu nas ruas de Diadema. Ele não portava documento de identidade. Ele não gosta, né? A gente até fala para ele pôr no bolso, tem o xerox, tudo, mas ele não põe. A gente fala, Amadeu, põe aqui no bolso. No dia que sumiu de casa, a família de Amadeu toda se mobilizou e foi em busca de ajuda na tentativa de encontrar logo o rapaz. Ligamos por 190, né? Até hoje, né? Estou esperando a viatura vir, né? Porque eles falaram, estamos mandando a viatura. E não chegou. Até hoje, estou esperando chegar. A irmã mais velha, Jaqueline, diz que tentou outros canais de busca, mas não recebeu a devida atenção que o caso exigia. Jaqueline conta que ela e a mãe foram pedir ajuda ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Paulo. Fomos lá, mas não conseguimos ser atendidos. O único pessoal mesmo que atendeu a gente bem, que apoiou a gente, que ajudou a gente o tempo todo, desde o momento que a gente procurou até o momento do reencontro dele, foi o pessoal da Fundação Criança. A reação de Amadeu ao encontrar a família foi emocionante, explica Jaqueline. Na hora que ele viu nós, né, Amadeu, começou a dar risada. Aí eu e minha irmã desaguando e ele dando risada da nossa cara, tipo dizendo, essas bobonas rindo.
né, chorando por minha causa, sabe? Muita felicidade, assim, dele. A irmã de Amadeu chama a atenção das famílias para que nunca desistam de procurar o parente sumido. Quem tem filhos desaparecidos com deficiência mental, tá indo nesse hospital Veracruz, porque ele pode estar lá, assim como o meu irmão estava lá e eles omitiram, pode ser que o filho de vocês também esteja lá, entendeu? Não só no Hospital Veracruz, mas em vários hospitais está procurando, assim como eu e minha mãe nunca desistiu de procurar ele, entendeu? Que vocês também não desistam. Há 1 ano resgatado pela família, Amadeu recebe o carinho da irmã que o ajudou a voltar para casa. E no próximo bloco, você vai conhecer o trabalho de uma instituição pública em São Paulo que trabalha pelo resgate de crianças desaparecidas e em situação de risco. Voltamos já.